Agora aqui no TJ Aparecida a gente troca de assunto para falar de saúde. O IBGE divulgou dados recentes que apontam para um quadro preocupante na saúde mental de adolescentes. 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos afirmaram que se sentem tristes, sempre ou na maioria das vezes. Os números são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Quem traz para nós os detalhes agora é a Cristiane Soares, que é analista da pesquisa. Oi, Cristiane, boa tarde para você. Bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde. Boa tarde. Cristiane, já aproveito para te perguntar, né? Como que foi essa pesquisa elaborada? Como que ela abrangeu as escolas de todo o estado aqui do país? Como que foi feito? Conta pra gente. Então, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela é feita em parceria com o Ministério da Saúde e o apoio do Ministério da Educação, né? É uma pesquisa de âmbito nacional, realizada em todos os estados, né? Traz informações desde os estados até os municípios também das capitais. Então, assim, a única pesquisa que faz um retrato sobre os fatores de risco e de proteção à saúde dos adolescentes brasileiros. Então, pesquisados, né? Os alunos são pesquisados em escolas públicas e privadas, né? E os resultados são de estudantes de 13 a 17 anos de idade. Cristiane, boa tarde para você. Obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Esse levantamento apontou que as meninas são as que mais sofrem lesões. Que tipo de lesões a gente está falando que foram apontadas por essa pesquisa? Exato, ou seja, como eu falei, a pesquisa ela abrange vários temas, né, relacionados a fatores de risco de proteção à saúde. E quando falamos em relação a essas questões, ou seja, de violência sofrida, são vários aspectos analisados, desde o bullying, por exemplo, né, em que as meninas também sofrem mais com o bullying. Inclusive, o bullying cibernético, que essa foi uma inovação que a pesquisa trouxe nessa edição, né, mostrando que realmente as meninas, né, acabam sendo mais afetadas por esse tipo de violência que ocorre nas escolas. Mas também abrangemos a questão da violência, não somente, né, na questão do bullying, mas no trajeto, no ambiente, ou seja, na localidade onde a escola está situada, no contexto familiar também, ou seja, no caso da violência sofrida por pai, mãe ou responsável, as meninas foram que mais reportaram ter sofrido esse tipo de violência. Tem a questão também da violência sexual, né, em que a gente analisou tanto sobre a perspectiva do assédio quanto sobre a questão da violência, né, sexual, né, elas serem forçadas a terem relação sexual, e os resultados, né, mostram uma situação muito mais desfavorável para as meninas, ou seja, o percentual de meninas, por exemplo, que sofreram violência sexual é mais do dobro do que observado para os meninos. Então, são situações que as meninas vivenciam que acabam afetando também a questão da saúde mental, porque a maioria delas, né, grande parte, disse que a maioria delas está se sentindo triste. Muitas disseram que a vida não vale a pena ser vivida, ou seja, então são aspectos críticos, né, importantes e ao mesmo tempo muito desafiadores para as políticas públicas, porque precisamos cuidar dessas meninas. Seria um relatório bem preocupante, principalmente com essa frase que você falou, a vida não vale a pena ser vivida, né? Cristiane, essa pesquisa é feita, como que o IBGE avalia o resultado dessa pesquisa, desses números, todos desses dados que foram levantados? Então, é uma pesquisa que traz informações inéditas, né? E a própria característica da pesquisa que os alunos respondem a partir de um dispositivo móvel de coleta, que é tipo um smartphone, então não tem nenhuma interferência do entrevistador. Então, ou seja, eles se sentem à vontade e confiantes, né, de que as informações são sigilosas para que possam passar essas informações para o IBGE. Então, assim, esse retrato em termos de violência, em termos de bullying sofrido, né, violência sexual, a questão da saúde mental delas, ou seja, a percepção que elas têm com relação à sua saúde mental, são aspectos importantes que a pesquisa traz e são resultados fidedignos, porque são os próprios estudantes que respondem nesse dispositivo sem interferência do entrevistador. De fato, né, essa pesquisa chama atenção e faz esse alerta que precisa ser tratado dentro de casa e também nas escolas. Pergunto para você, esses dados foram compartilhados com as secretarias de educação para que agora se faça essa discussão mais ampla?
Sim, esses dados, como eu falei, essa pesquisa, né, ela é uma parceria com o Ministério da Saúde e com o apoio do Ministério da Educação, ou seja, e a gente busca disseminar essas informações não somente para todos os gestores, mas é importante que os diretores de escola, professores e os próprios alunos se apropriem dessas informações, porque para eles mudarem a realidade deles, eles precisam conhecer, né, essas situações que eles estão vivenciando. Então, é importante que realmente todos tenham acesso à pesquisa que está disponível no portal do IBGE e traz dados, assim, ao mesmo tempo alarmantes, né, que mostram quanto é o desafio que gestores, professores, diretores têm que lidar no cotidiano do dia a dia, no cotidiano escolar, com relação a esses aspectos sofridos, não somente em termos de violência, em bullying, mas também questões relacionadas à saúde mental. O que a gente evidenciou, né, que menos da metade das escolas, por exemplo, ofertam, né, tem algum tipo de suporte psicológico. Então, ou seja, é uma questão que também a gente tem que levantar, ou seja, é importante que as escolas tenham algum mecanismo, algum tipo de suporte que possa dar apoio a esses adolescentes, porque, na verdade, nós estamos falando de menores de idade. Então, se a gente quer construir um futuro, né, e adultos, né, muito mais saudáveis, é importante que a gente tenha consciência do que esteja acontecendo com esses adolescentes. É um desafio de todos nós, né? Pais, professores, profissionais da educação, todos têm essa responsabilidade de cuidar muito bem dos meninos e meninas. Muito obrigado, viu, pela presença, Cristiane. Seja sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde, uma ótima semana para você. E agora, uma notícia que vai pesar no bolso de todos nós a partir desta semana. Os medicamentos deverão ter reajuste nesta quarta-feira, dia 1º de abril. A Ana e a Rosana fazem um trabalho fundamental de auxílio às pessoas que precisam de amparo em questões relacionadas à saúde. Elas visitam e orientam principalmente idosos. As duas são agentes da Pastoral da Saúde. Na casa da Dona Conceição, elas são mais que bem-vindas, são presença de amizade. Que Deus abençoe o trabalho delas, né? Dê bastante saúde, né? Para elas conseguirem esse trabalho, que é muito importante. Como elas mesmas falaram, né? A gente precisa de carinho, de conversa, às vezes, né? Nem precisa muito de remédio. Precisa do remédio, o amor, né? Das pessoas, é muito importante. A gente desempenha o trabalho de estar indo às casas dos doentes, né? Ver a necessidade que os doentes têm, né? Muitas vezes o doente é acamado, o doente quase, né, não fala direito. E daí, geralmente, eles pedem para a gente, chama a gente, né? É uma mensagem celular, dá para você ir fazer uma visita? Daí a gente vai fazer a visita, vai ver o que o doente está precisando. Geralmente, a gente faz conversa, oração, necessita de um remédio, como que está a vida diária do médico, está procurando médico, está passando qual médico, né? Qual remédio que toma. A gente faz diversas perguntas. Então, a gente tenta, aprender um pouquinho mais sobre o SUS, sobre a fila do CROSS, sobre o que é diariamente, como funciona, para poder estar passando para eles, para poder estar orientando, né? Porque geralmente precisa de uma orientação. Eu digo assim, falta de pessoas, né? Pessoas ali do próprio convívio para estar com elas, assim, que tenha também um pouco de experiência para estar cuidando, né? Eu trabalhei 3 anos no hospital de idosos no Japão, então ganhei bastante know-how lá, né? Eu pude usar com os meus pais, cuidei dos meus pais, minha mãe, eu cuidei dela 9 anos com Alzheimer, né? Então, esse meu conhecimento, esse pequeno conhecimento que eu tenho, eu busco estar colocando em serviço ao próximo, né, que está precisando. Mesmo com uma parte sendo retirada no SUS, Dona Conceição explica que o gasto familiar com remédios ultrapassa R$1.000 por mês. Para pressão, coração, colesterol e para mente, né, a pregabalina que eu uso. Para sono, que eu não tenho sono. E tem outros que é de tipo, como é que fala? É vitamina. Então, esse remédio que a gente está conseguindo agora na farmácia popular, ele custa mais de R$100. Então, já... Os outros até tem tipo de para pressão, tem. Mas é muita burocracia, é difícil. Às vezes você vai, não consegue, não tem, sabe?
Agora, a dona Conceição espera o reajuste anual dos medicamentos. O cálculo é feito pela Câmara de Regulação do Cálculo de Medicamentos, vinculado à Anvisa. Os números tomarão por base a inflação de fevereiro, mas até agora as projeções feitas pelo Sindicato das Indústrias Farmacêuticas apontam que a alta pode ser a menor em 10 anos. Os índices serão aplicados a partir de 1º de abril. Anualmente, normalmente em abril, né, 1º de abril, o governo ele reajusta esses medicamentos, né? E é repassado para a população gradativamente, né? Aqui na drogaria, a gente tenta de imediato não repassar esses valores, né, para a população não sentir tanto, mas depois, com o longo do tempo, tem que ir repassando esses valores. Em 2025, o aumento médio foi de 3,83%. Para esse ano, a estimativa é de que fique entre 0,9% e 3,58%. A faixa de maior correção é a de produtos de alta concorrência, como a maioria dos genéricos. A farmácia popular é muito importante para a população, porque nem todos os pacientes têm acesso à compra desses medicamentos, né, que às vezes são caros. E o governo disponibiliza, né, para todos os pacientes gratuitamente. Eles precisam vir na drogaria munidos de RG, né? A validade do RG tem que ser até 10 anos, tá? Tem que trazer a receita tem validade de 6 meses a partir da data da emissão, né? Ele trazendo esses documentos na drogaria, ele retira os documentos de uso contínuo gratuitamente.